Nós estamos trabalhando uma série chamada Discipulado, transmitindo ensino e vida em Cristo Jesus. E na semana passada eu introduzi essa série pregando sobre o chamado de Deus a cada um de nós a sermos discípulos e pessoas que conduzem pessoas a Cristo também. E hoje eu quero falar um pouco sobre a obra de Deus, o que Deus está fazendo no mundo. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 80. Acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e aos seus rebentos até o rio. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela, deixando de todos que passassem pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vocês podem sentar. O ano era 2006 e duas obras importantes foram danificadas, destruídas. A primeira delas foi o caso de um homem que quebrou 3 vasos importantes dentro de um museu, vasos que remetiam a mais de 300 anos de uma dinastia chamada Ying, que custavam cerca de 724 milhões. E esse homem, visitando o museu na Inglaterra, em Cambridge, ele tropeçou no seu próprio cadarço, esbarrou nos vasos e quebrou aquelas obras que estavam ali com um valor inestimável. Um segundo caso, também em 2006, aconteceu com um empresário chamado Stephen Wynne. Ele era dono e proprietário de uma obra avaliada em 797 milhões de reais. Um quadro ou uma pintura de Pablo Picasso que estava exposta à venda, e esse homem era o proprietário dela, e numa besteira, em 2006, esse homem deu uma cotovelada e rasgou uma obra de 797 milhões de reais. Ele chamou seus amigos para verem a obra foi rasgada, perdeu grande parte do seu valor e ele desistiu de vender aquela obra. A gente não está às vezes acostumado a lidar com obra de arte, mas a gente sabe que danificar obras consideradas valiosas para a história da humanidade são atos criminosos. Ninguém pode fazer isso sem ser punido.
Ninguém entra num museu e estraga tudo e vai embora como se nada tivesse acontecido ali. A gente sabe que quanto mais a obra ela é cara, valiosa, quanto mais o autor dela, ele é de alguma maneira um tipo de perito naquilo que ele faz, mais ainda aquele negócio ganha valor, ganha preço aos olhos dos homens e é considerado precioso. E hoje, eu não estou aqui para falar de Pablo Picasso ou de nenhum tipo de obra que os homens danificaram, mas que eles são capazes de restaurar. Eu estou aqui hoje para, com base no Salmo de número 80, mostrar para vocês que existe uma obra muito mais preciosa e uma obra muito mais valiosa, porque ela vem de alguém muito mais precioso, que foi danificada pelas mãos dos homens. Uma obra que de alguma forma não pôde ser restaurada pelas mãos das pessoas que danificaram essa obra. E essa é a obra de Deus. O Salmo de número 80 foi escrito como um salmo de lamento para um povo que precisava ser restaurado. Deus é identificado em toda a Bíblia como um Deus que trabalha com pessoas. Ele alcança pessoas porque Ele criou pessoas para viverem com elas, para viver diante dEle, para terem de algum tipo de forma, um tipo de comunhão e de relacionamento, de serviço e de adoração. Essa é a obra de Deus. Ele criou os céus e terra, criou tudo que existe, é verdade, mas em um dia especial Ele cria o homem como um tipo de coroa da criação, como algo que é maior do que todas as outras coisas, porque ao homem e à mulher, Deus deu a sua imagem, Ele os fez conforme a sua semelhança. Deus chamou seres humanos para representarem Ele nesse mundo, para pensarem a vida de acordo com a vontade dEle, para expressarem a beleza dEle como um grande pintor em tudo que os homens e mulheres podem e devem fazer. Mas o que a gente sabe é que essa obra de Deus, ela não permaneceu intacta. Ela foi danificada e ela não foi corrigida com muita facilidade. A gente sabe que os homens se afastaram de Deus e a gente está diante de um texto de um povo que foi chamado para ser o povo de Deus, mas que estava muito distante da vontade de Deus, porque tinha sido danificado e porque precisava de restauração. Deus está agindo no mundo, Ele está trabalhando, e às vezes a gente não enxerga, porque a gente não sabe qual é a obra de Deus. E para que não reste dúvida para você e para mim, essa noite o meu propósito é demonstrar a vocês que a obra de Deus é restaurar um povo, para que Ele chame de seu. O que Deus está fazendo no mundo envolve pessoas, envolve a restauração de pessoas, envolve a mudança de pessoas, para que essas pessoas voltem a refletir o grande autor da vida, o Deus que nós tanto servimos e amamos. E sobre essa grande verdade, eu pretendo demonstrar isso de duas formas. Há duas verdades nesse texto que, de alguma maneira, esclarecem para a gente essa obra de restauração que Deus tem realizado no mundo. Se a obra de Deus é restaurar um povo para chamar de seu, como a gente enxerga isso nesse texto e que verdades esse texto desenvolve sobre isso? Eu quero pensar com vocês em duas delas. A primeira verdade, a gente vai observar nos versos 8 ao 11, 4 ao 6, que nada na vida danifica tanto a gente como o pecado. Nada nesse mundo pode danificar tanto a obra de Deus quanto ou como o pecado. Olha rapidamente comigo o verso 8 e até o verso 11, quando a palavra de Deus nos diz assim: trouxestes uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Israel, nesses versículos, é comparado a um tipo de videira, uma ilustração que não é exclusiva daqui.
Em vários outros momentos no Antigo Testamento, Deus olha para o seu povo e chama eles de o seu próprio povo ou a sua própria plantação, a sua própria videira. Deus havia, como o dono de Israel, não só plantado Israel no mundo, mas Deus estava dirigindo os seus passos e fez isso da maneira mais improvável do mundo. Israel levantou e emergiu como uma nação sendo quase nada e não tinha nenhum tipo de força no seu tempo. Mas Deus cuidou desse povo de uma tal forma que eles floresceram. De forma poética, esses versículos, eles estão narrando para nós aqui a história de Deus trabalhando esse povo chamado Israel. Deus trabalha esse povo, libertando eles de um tipo de escravidão que durou cerca de 430 anos no Egito. Deus foi ao encontro deles, eles estavam ali escravizados e subjugados, mas Deus vai, encontra eles e liberta eles. Deus não só liberta aquele povo, mas Ele também promete a eles uma terra prometida, chamada Canaã. E o próprio Deus que liberta, conduz esse povo também ao alcance dessa promessa, chamada terra prometida. Deus não só leva esse povo a uma terra, mas Ele limpa a terra antes do povo chegar. Tinha gente morando lá, mas Deus ele age de forma soberana para que aquele povo comece a dissipar e que o povo dele, como uma videira, comece a crescer e prosperar naquele lugar. E tudo isso faz parte dessa obra de Deus, cuidando de pessoas, conduzindo pessoas, restaurando pessoas e mudando pessoas. Nos tempos de Davi e de Salomão, que foram os grandes reis de Israel, os estudiosos dizem que eles experimentaram o maior tempo de prosperidade. Eles chegaram ao mar e chegaram de alguma forma às extremidades do norte. Eles tinham uma expansão de território que Israel nunca mais teve, quando teve naqueles reinados. Mas toda essa glória do que Deus veio fazendo estava se perdendo, estava se desfazendo de alguma maneira, estava ficando para trás. Esse não é um salmo de glória, é um salmo de lamento. Eles estão, na verdade, entristecidos. E se você olhar o verso 4, eles vão dizer: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós motivo de conflito entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Aqui a gente vê um povo triste, um povo de alguma forma angustiado, um povo que está sendo destruído. E esse é o contexto do Salmo. Por outras nações, eles estão sendo pisoteados e toda essa glória, todo esse propósito de Deus de fazer um povo que reflete a glória dele, parece que está deixando de ser verdade. E eles olham angustiados e falam: Deus, até quando essa situação vai começar, ou vai continuar, melhor dizendo? Esse povo, ele tinha uma aliança com Deus, mas eles não estavam experimentando as bênçãos de Deus. Isso porque não era uma questão de política, era uma questão religiosa, era uma questão de não estarem mais voltados para o Senhor. E como consequência dos seus pecados, aquele povo estava padecendo. A obra de Deus estava sendo danificada ali. Deus não aceitava as orações deles, Deus deu a eles tristeza como comida e lágrimas como bebida. A beleza de representar o próprio Deus já estava se tornando vergonha entre as nações, porque o pecado, ele tem esse poder de danificar a obra do Senhor. Um autor chamado Daniel Estes, em um comentário, ele diz que aquele povo queria os privilégios de ser escolhido, queria os privilégios de ser favorecido por Deus, mas eles não queriam aceitar a responsabilidade de viver de uma maneira santa. E como o pecado danifica o povo de Deus e a obra de Deus, eles estavam sofrendo. Meus queridos, o pecado, ele sempre vai danificar aquelas coisas maravilhosas que Deus fez. O pecado, ele danifica a vida quando ele molda as nossas vidas e a experiência daquele povo com padrões que não são mais justos, mas que são perversos. O pecado, ele danifica a criação de Deus quando ele confunde o alvo da adoração, sendo que antes aquele povo precisava refletir a Deus, agora eles não refletem mais a Deus, porque eles não sabem mais adorar o Senhor como deveriam adorar.
O pecado danifica a criação, cegando as pessoas para a iminente destruição que o próprio pecado vai gerar nas vidas daqueles que vivem assim. Só para vocês terem uma ideia, o livro de Reis diz o que eles estavam fazendo. E o texto diz, por que eles estavam sofrendo? Porque eles desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Eles fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. Eles fizeram postes ídolos e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Aquele povo, povo de Deus, queimou os seus filhos e as suas filhas como sacrifício a deuses daquele tempo. Eles deram a prática de adivinhações, a criar agouros, eles se venderam para fazer o que era mal perante o Senhor e provocaram a ira de Deus, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou de si a sua presença, e nada ficou, senão a tribo de Judá. Segundo Reis, capítulo 17, 16 e 18. Esse é o contexto daquele povo e a situação em que eles chegaram por causa do pecado. Até mesmo o povo que se chama pelo nome de Deus pode sofrer as consequências dos seus pecados. Nada vai estragar tanto a obra do Senhor como isso. Nada danifica tanto as nossas vidas quanto o pecado, porque criados para refletir a Deus, o pecado rouba isso de nós. Criados ou direcionados para o Senhor, o pecado nos dá outras direções para viver. E o mundo não precisa de maus exemplos. O mundo já tem a si mesmo como referência, mas o povo de Deus existe para apontar para o Senhor, para glorificar o nome de Deus, e nada impede isso a não ser o próprio pecado. Essa é a mensagem do salmista aqui. Eles estão angustiados porque eles estão sofrendo as consequências da sua desobediência e da sua rebelião contra o Senhor. E a gente precisa parar e pensar que isso não é uma verdade que ficou só lá atrás com Israel. É verdade que Israel foi o povo de Deus no Antigo Testamento, mas Deus tem uma igreja, e a igreja ainda sofre as consequências do próprio pecado. Quando nós, como indivíduos, vivemos vidas cheias de pecado, quando isso não é de alguma forma confessado, não há mudança, arrependimento da nossa parte, não se engane, o que você faz afeta a igreja. Cada um de nós, de alguma forma, afeta o todo como povo de Deus, a visão que o mundo tem do povo de Deus, quando nós não observamos os próprios pecados. O pecado, ele danifica a vida do povo de Deus de várias formas. O pecado, ele afrouxa os padrões de Deus, criando pessoas libertinas, gente que de alguma forma não se importa mais se está fazendo aquilo que a Bíblia diz ou que está fazendo aquilo que a Bíblia não diz. Isso é um tipo de frouxidão que o pecado vai gerando nos corações das pessoas. O pecado, ele também endurece a vida das pessoas. Tem gente que conhece a Deus, que faz parte da igreja, que ouve a palavra de Deus, mas de tanto pecar e de se acostumar com isso, já não sente mais que está vivendo um tipo de vida desagradável ao Senhor. Sabe quando a gente cai e fere e uma casquinha nasce depois de um tempo? Quando a ferida está aberta, a gente toca e dói. Mas quando a casquinha cresce, a gente toca e não dói mais. O pecado, ele cauteriza os corações dos pecadores, para que eles não sintam mais que estão desagradando a Deus e continuem vivendo vidas fora daquilo que Deus ordena. O pecado também produz orgulho, ao invés de produzir dependência de Deus. E nada disso ficou no passado. Em Hebreus nós lemos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Não importa quanta desobediência fora da igreja exista, mas a igreja, ela vai sofrer com o pecado, porque ela não foi criada e não existe para viver no pecado. Nada pode atrapalhar tanto, meus irmãos, a obra de Deus do que o pecado. Mas mesmo o pecado não é capaz de impedir Deus de agir. Mesmo o pecado não vai impedir que Deus chame para si um povo e de que Ele restaure pessoas, de que Ele mude pessoas, de que Ele ajunte essas pessoas de uma forma onde o nome dEle seja glorificado. Mas a gente precisa perceber que existe uma responsabilidade sobre cada um de nós. Existe uma palavra que conduz as nossas vidas, ou deve conduzir as nossas vidas, de uma tal forma que desprezar essa palavra traz consequências ruins.
e considerar ela em obediência traz outro tipo de consequência. Não importa quanta desobediência a palavra de Deus tenha como normal nos nossos dias, ela nunca vai ser o propósito do povo de Deus. E é importante a gente parar e pensar que a obra de Deus só é restaurar um povo porque existe gente que precisa de restauração. Se a gente não precisasse de salvação, eu estava falando aqui de riqueza, de prosperidade. Eu estava dizendo que tudo vai dar certo na sua vida. Mas não é assim que funciona. A gente realmente, assim como Israel, a gente tem carência de que Deus venha a nós, de que Ele se revele a nós, de que Ele abra os nossos olhos e nos faça perceber que nós não temos às vezes cumprido o propósito dEle como igreja, como povo. De que nós não estamos alinhados com tudo que a palavra dEle nos diz. E isso nos faz carentes de restauração, de salvação, de mudança, de poder de Deus transformando a nossa vida. A gente precisa às vezes parar e pensar por que a Bíblia fala tanto de pecado, e a gente reconhecer que a obra de Deus envolve isso. Quando Paulo anuncia o Evangelho, ele começa falando do pecado e depois ele fala da salvação. Gênesis, logo no início, depois de dizer que Deus criou todas as coisas boas, apresenta o problema da humanidade. É um povo que está distante de Deus, que tem uma inclinação e um coração não voltado para Deus. Enquanto isso permanecer, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse é o nosso problema. Esse era o problema daquele povo que padecia. Mas essa verdade que de alguma forma nos marca e deve nos lembrar desse amargor do pecado, ela não é o ponto final da nossa história. O texto continua e a segunda verdade, ela traz esperança a nós. Ela mostra para a gente que a obra de Deus não é só dizer que está tudo acabado. A obra de Deus, na verdade, é restaurar o que a gente não pôde restaurar. E a segunda verdade que esse texto nos apresenta é que nada mesmo que está danificado pode... melhor dizendo, nada que está danificado não está tão estragado ao ponto de Deus não poder restaurar. Não existe ninguém e não há pessoas que Deus com o seu poder não possa mudar, salvar e restaurar. Olha comigo aí o verso 1 desse texto. O verso 14, antes de ir para o verso 1. O texto diz: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo para que o Senhor fortaleceu. Foi cortada, foi queimada, perecem os seus inimigos pela repreensão do teu rosto, mas seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortalecestes a ti. E assim nós não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto sobre nós, ou para que sejamos salvos. A gente vê aqui com essas palavras que mesmo num salmo de lamento, a mensagem não é só de que existe um problema com as nossas vidas e com o povo. Há uma solução que não vem de nós. A gente percebe que Israel estava sendo destruída. Isso está perto de acontecer. A videira que Deus plantou com a própria mão, ela está se desfazendo. Não porque Deus de alguma forma ordenou isso, mas porque o pecado não é compatível com a natureza santa de Deus. E o que a gente vê é que o problema que os homens criaram não podia ser resolvido pelos homens. Mas como gente que tem dívida resolve o seu problema? Como gente que tem dívidas astronômicas pode resolver o seu problema? Sempre vai ser procurando outra pessoa para ajudar. E o que acontece aqui é que eles clamam a Deus. Eles falam: Deus, restaura-nos. Deus, vem ao nosso encontro. Deus, nos salva. É um refrão que se repete no verso 3, no 7 e no 19. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O salmista nos mostra que a restauração, ela não é para o homem e a mulher bonzinha, mas é que Deus tem o poder de restaurar o pior dos pecadores, para fazer dele um povo santo e um povo que glorifica o nome dele. Deus já tinha feito isso no passado,
e eles acreditavam que Deus podia fazer de novo. Deus é apresentado no verso 1 de diversas formas, mas Deus é lembrado aqui como um pastor. Veja o verso 1: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Eles clamam porque sabem que Deus é o pastor de Israel. Eles, mesmo em pecado, eles sabem que existe alguém que pode mudar a vida deles. E eles se voltam então para Deus, como o supremo pastor daquele povo, o homem que cuida. Eles voltam para Deus como um Deus entronizado, um soberano, alguém que tem domínio e controle sobre a vida. Eles se voltam também para o próprio Deus aqui como o dono de uma vinha. E eles falam: Senhor, está tudo acabando, mas o Senhor tem poder de mudar essa história. Faz isso, não por nós, mas por quem o Senhor é. E essa solução que eles encontram é a mesma que também cada um de nós precisa. Se você não sabia qual era a obra de Deus no mundo, a obra de Deus é restaurar um povo, meu querido, meu irmão e minha irmã. Deus está mudando gente que foi danificada pelo pecado, e Ele está restaurando essas pessoas para que elas sejam parecidas com o Filho dEle. A obra de Deus é pessoal. A obra de Deus não é só construir templos e fazer ministros, pessoas influenciadoras, ricas, ou dar dinheiro para aqueles que estão à frente de igreja. A obra de Deus é mudar gente como eu e como você, carente da graça de Deus, pessoas que não sabem como resolver o seu próprio problema, mas que hoje, ouvindo a palavra, percebem que Deus está ao dispor da gente para mudar esse tipo de situação. A obra de Deus é se voltar para as pessoas, para unir gente que antes era inimiga dele e fazer agora um povo diferente, um povo que não anda igual ao mundo. O mundo existe, mas o povo de Deus não é o mundo. O povo de Deus é o povo que Deus, com a sua obra, salvou. Ele trabalhou, Ele mudou, Ele separou para que aquele povo refletisse, como nós cantamos também, essa maravilhosa e poderosa glória de Deus. O povo de Deus, ou a obra de Deus no mundo, é restaurar pessoas para que elas reflitam a glória do seu Salvador. Nós não somos israelitas e não somos judeus. Um sermão que fica só no Antigo Testamento não pode ser um sermão cristão. Isso tem que fazer algum tipo de ligação com o Novo Testamento. E qual é a ligação que a gente faz aqui? Se a gente não é unido a Deus porque a gente é judeu, porque a gente de alguma forma é hebreu ou coisa parecida, quem nos liga a Deus? Quem nos restaura? Quem pode unir a nossa história com a história de Deus? E aí nós nos voltamos e vemos o apóstolo João lembrando para a gente de que Jesus Cristo é a videira verdadeira. O pai dele é o agricultor. Jesus, ele está fazendo a mesma obra do pai. Se Deus é dono de uma vinha, que é o seu povo, Jesus é a própria videira. Nós somos unidos a Deus por Cristo Jesus. Nós somos feitos povo de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São as palavras de Cristo Jesus. E o que eu quero que vocês percebam, meus irmãos e meus queridos, é que o pecado, ele destraga muita coisa na vida. Mas onde há pecado, a graça de Deus é superabundante. Onde de alguma forma o pecado manchou os propósitos de Deus para esse mundo, Jesus Cristo vem restaurando e trabalhando para que a gente conheça ao Senhor Deus, para que a gente entregue as nossas vidas a esse Deus e faça parte desse povo que não só vive hoje com Deus, mas que vai viver para toda a eternidade ao lado do Senhor. O Timothy Keller, um autor, ele costumava dizer que nós somos muito piores do que nós estamos dispostos a admitir por causa do nosso pecado, mas nós somos muito mais amados do que às vezes nós podemos sonhar e imaginar. Esse Deus que disciplina o seu povo não faz por ódio, Ele faz por amor. Ele espreme às vezes o seu povo em meio aos sofrimentos e ao pecado, para que o seu povo veja que só nele há salvação,
Só nele há esperança, só nele as nossas vidas podem ser satisfeitas, porque como uma videira precisa ser regada e nutrida, quando nós estamos em Cristo, nós somos nutridos, alimentados, fortalecidos, limpos, conduzidos para um crescimento que honra o nome do Senhor. Essa é a obra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, ele não está inventando uma nova obra, ele continua toda a obra que o Salmo 80 narra, com o povo de Israel no Antigo Testamento, agora chamando um povo centrado nele, voltado para ele, que tem a fé e a esperança nele, que se arrepende dos seus pecados, que confessa-os ao Senhor, para receber vida e mudança em nome do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja é fruto dessa grande e eterna obra de Deus. A gente não está aqui, meus irmãos, batendo ponto todos os domingos. A gente não está aqui porque a igreja é uma instituição legal diante do Estado. A gente está aqui porque Deus, eterno Deus, Ele está trabalhando. Em algum momento Ele usou a palavra de Cristo para te chamar, para te confrontar, para mostrar que você precisava de mudança. A gente está aqui não porque a gente não tem pecados. Nós estamos aqui porque cremos que, mesmo com os nossos pecados, Cristo é poderoso como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para nos libertar da escravidão do pecado, e fazer de nós um novo povo, com uma nova vida, com uma nova disposição, que agrada a Deus e que glorifica o nome do Senhor. A igreja é isso, é muito mais do que um clube que se encontra todo domingo e às vezes durante a semana. A igreja é a expressão máxima dessa obra de Deus no mundo. A igreja é a obra de Deus que começa aqui, mas que vai durar para toda a eternidade. E nós, aqueles que cremos em Cristo, que confiamos em Deus, que pedimos ao Senhor que mude as nossas vidas e que nos insira dentro desse povo, podemos ter a certeza e a convicção de que hoje esse trabalho ainda é lento às vezes e doloroso, porque lida com o pecado. Mas um dia a gente não vai mais experimentar o pecado nas nossas vidas. Um dia, aqueles que estão em Cristo, que dão frutos em Cristo Jesus, vão ser tão um com Ele, que vão ser um com o próprio Pai. A gente vai estar na presença de Deus sem medo de olhar para Ele, porque Deus não está só restaurando como as obras que eu citei no início desse sermão foram restauradas. Deus não nos coloca no mesmo pé de igualdade de quando nós caímos. Deus tem feito coisas muito maiores nas nossas vidas. Ele agora vai nos dar um novo corpo e vai nos fazer pessoas que são iguais, como se nunca tivéssemos sido diferentes ao Filho dele que nunca pecou, que é santo, que é justo e que vive para cumprir a vontade dele. Como isso alcança as nossas vidas? Veja, se isso é a obra de Deus, essa obra precisa ser refletida nos nossos encontros, irmãos. A gente não se reúne aqui para outra coisa, senão para ilustrar essa restauração que Deus tem realizado nas nossas vidas. A gente abre a boca e canta a Deus porque a gente está alegre, porque a gente sabe que Deus fez coisas por nós que nós nunca poderíamos fazer. Recebemos a salvação em Cristo Jesus. A gente vem e encontra os irmãos, não só porque gosta dos irmãos, mas com a convicção de que Deus chamou essas pessoas para moldar a nossa vida, e a gente se edifica junto, a gente vai viver junto para todo sempre. Talvez você não goste tanto de mim, ou de alguém, ou de uma pessoa em específico, mas Deus vai mudar isso em você, porque a gente vai viver juntos, meus queridos, para todo sempre. Não só o povo de Van Rosado, não só o povo do Sumaré, da Central, de qualquer outro lugar. A obra de Deus vai unir gente de todos os lugares do mundo, de todos os anos da história, para estar sempre juntos na presença do Senhor. É isso que você entendia como obra de Deus? Mas é essa obra que Deus está realizando. Os nossos ministérios na igreja precisam estar centrados nessa mensagem, precisam refletir o tipo de restauração na vida das pessoas que Deus quer realizar. A gente não está aqui para, de alguma forma, derrubar ninguém, mas para pegar as pessoas que já estão derrubadas com o Evangelho de Cristo e conduzi-las a uma vida de restauração. Os homens têm um papel crucial na vida de outros homens, restaurando com o ministério e com a mensagem de reconciliação. As mulheres, da mesma forma, reconciliando outras mulheres com o próprio Deus. Os nossos lares precisam refletir restauração. Quando nos sentamos à mesa, a forma como lidamos com os filhos, como falamos, como reconhecemos os nossos próprios pecados para aqueles que nós lideramos.
Tudo isso precisa refletir o ministério de Deus de restauração do mundo, porque assim a gente nem se ilude pensando que está bom demais, mas também não se engana pensando que está ruim demais. Nós somos amados por Deus, somos o povo de Deus, feito herança em Cristo Jesus, para vivermos com Ele para toda a eternidade. E os nossos corações precisam ser lembrados disso constantemente. O Evangelho tem que ser pregado constantemente, para que a gente nunca se esqueça de quem nós somos e para que nós existimos. Eu quero aplicar isso de maneira simples para cada um de nós essa noite. Se Deus em Cristo Jesus realmente nos salvou, e essa é a coisa mais importante que a gente pode experimentar na vida, a gente precisa vibrar, meus irmãos, com a salvação em Cristo Jesus. A gente precisa não falar, Jesus me salvou. Isso tem um peso muito maior do que só uma informação. Isso é a fonte de poder de Deus para mudar a gente, para impulsionar a gente, para fazer parte dessa grande obra de Deus no mundo. Então, como crentes, se você faz parte do povo de Deus, você precisa vibrar com isso, olhar para a igreja com carinho, olhar para a igreja como essa obra muito mais cara do que os quadros de Picasso ou qualquer outro vaso Ming ou coisa parecida. É Deus quem está construindo isso. Você vai olhar para o que Deus faz e falar, eu não gosto disso? Você vai olhar para a igreja do Senhor e falar, não, eu sou de Jesus, mas eu não gosto da igreja? Não tem sentido. A igreja é a obra de Deus no mundo. E Deus está te chamando para fazer parte dela, para vibrar com ela, para lutar por ela, para viver dentro dela, anunciando essa mensagem, proclamando o que Ele tem feito, para que outras pessoas sejam salvas também, para que elas sejam ligadas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente deve adorar o Senhor e reconhecer que sem Ele, nada nós poderíamos fazer. É pela graça que somos salvos, restaurados e mudados. E o que recebemos de graça, nós precisamos anunciar às outras pessoas também. Eu quero concluir esse sermão voltando à introdução. Eu comecei falando de obras de arte valiosas que foram danificadas, foram restauradas, mas nunca mais vão ser a mesma coisa. Para lembrar vocês que o tipo de restauração que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher não é igual a que os homens fazem. A gente não perde o valor quando reconhece que é pecador e que precisa de Cristo. Na verdade, quando Deus restaura, Ele na verdade dá para a gente valor. Ele na verdade muda a nossa situação de uma tal forma que antes a gente não era nada, mas agora a gente se torna família dele. Antes a gente não tinha nada, mas a gente se torna rico, do mesmo jeito que Jesus Cristo é rico. Antes a gente não podia fazer nada que o agradasse, mas agora, quando somos restaurados por Deus, a nossa vida em tudo que a gente faz, quer a gente coma, a gente beba, a gente brinque, a gente cultue, a gente se encontre na semana, tudo isso agrada ao Senhor. E essa restauração que eu tenho anunciado a vocês, ela exige de nós esse tipo de resposta. Que tipo de postura você tem em relação à igreja? Se você está aqui essa noite e não sabe o que é fazer parte do povo de Deus, ou não sabia, mas você entendeu que o povo de Deus é a obra do Senhor no mundo, e você quer fazer parte disso, hoje é dia para você crer em Cristo Jesus, confiar nele, se arrepender dos seus pecados, e ter a certeza de que você pode ser inserido nessa maravilhosa obra do Senhor. Mas para nós que somos cristãos, há muito trabalho a fazer, meus irmãos. Há muita gente a ser alcançada, cuidada, discipulada. E Deus nos salvou para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas a conhecerem o caminho da salvação.